You have a problem with authority, Mr. Anderson. O que é um homem? O homem é o ser humano que trabalha. Seu jeito de ser, suas roupas, seu corte de cabelo, enfim, tudo nele deve ser voltado ao desempenho eficiente de sua função. Eles andam por aí uniformizados todo dia a vida inteira, para garantir o seu sustento, o de sua mulher e o dos filhos dela. O que é ser homem? As mulheres chamam de masculino toda característica no homem que é útil para elas. O que não lhes serve, elas chamam de machista ou efeminado. Mas não são os homens que mandam em tudo? O primeiro sexo? São a maioria dos CEOs, dos prêmios Nobel da física, dos gênios da arte, da música. São os melhores atletas, os melhores poetas, mais fortes, mais rápidos e mais disciplinados. Afinal de contas, o que é a masculinidade? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Pra que serve o dinheiro? Ora, ele serve pra gastar. Então de que importa que os homens ganham mais, se quem gasta mais são as mulheres? Hoje até 90% de todo o consumo nos países desenvolvidos é controlado pelas mulheres. Elas decidem não só o que fazem com o próprio dinheiro, mas também o que fazem com o do marido. Elas compram as coisas da casa, das crianças e as dela. Tudo o que o homem ganha pertence à mulher para quem ele trabalha como uma máquina. A superioridade do homem no escritório é como a superioridade do boi no arado. É justamente porque o boi é mais eficiente que o fazendeiro domestica ele e o submete. E o homem adora se gabar dessa superioridade, como se fosse um boi tirando sarro da falta de resistência do fazendeiro, que não consegue se matar de trabalhar como ele. E é essencial para a manutenção dessa escravidão que o homem se sinta realmente mais útil, mais inteligente, mais eficiente. É essencial que ele ria da falta de conteúdo das mulheres, que creia na imutabilidade dessa inferioridade e que só se importe mesmo com a beleza delas. Precisamente o seu instrumento de dominação. If they have a good personality and they're not great looking, then who fucking Well, cares? let's just say hypothetically, okay? What if they have a good personality? I know. There are no girls with good personalities. É que o homem já não sabe mais ser feliz sem ser escravo. Ele precisa dessas mentiras para justificar a sua servidão, tanto quanto as mulheres para justificar a sua tirania. E o que é a mulher? A mulher é o ser que trabalha se quiser, que tem filhos se quiser, que se deixa tomar pela preguiça, pela inércia, abandona seu potencial intelectual em troca de aproveitar mais a vida. Porque o esforço é perda de tempo para quem pode a qualquer momento escravizar uma máquina homem para fazer tudo o que ela quer, que pode requerir o uso de algum potencial. Até mesmo o homem mais poderoso do mundo não passa de um escravo da sua esposa, trabalhando para que ela não precise. É para isso que serve a masculinidade. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. E o que é feminismo, então? É igualdade? Sexo livre? É Maria da Penha? Interromper a gravidez? Pensão? Prisão por dívida de pensão? É votar no partido de esquerda? É fazer protesto, textão? Encher o saco de homem? Falar que fio-fio deve ser crime? É chorar pro Estado pra resolver todos os problemas? E se feminismo fosse outra coisa? Estudar e explicitar a divisão sexual que faz do homem um escravo e da mulher uma déspota mimada. E se a ideia fosse a de transformar a divisão em outra coisa? Ao invés de trabalhar para que a divisão funcione da melhor forma possível para as mulheres, como vem sido. Quando os homens aderem ao feminismo, eles frequentemente o veem assim. Foi o caso do Warren Farrell, por exemplo. Ele confiava no feminismo para trazer alguma mudança, até que ele viu quando o desejo das feministas conflita com o princípio do feminismo. E o que prevalece é sempre o desejo das feministas, que são mulheres de seu tempo,
e cujos desejos representam o status quo. E assim o feminismo se torna, na mão de toda essa massa modinha de feministas, só uma expressão daquilo que elas supostamente dizem combater. E aí, os homens feministas como Warren Farrell se tornam antifeministas. Mas algumas mulheres não acham isso suficiente. Elas não acham que se tornar ativista dos direitos dos homens seja uma opção. E assim elas formam um lado negro da força, com pouquíssimos membros, mas membros muito mais poderosos, como Camille Paglia e Esther Vilar. Elas são as Darth Vaders do feminismo. Então tudo se passa como se essas feministas do status quo, as feministas modinha, a massa de manas empoderadas de cada época, de cada onda feminista, elas são as Jedis normais, com seus sabres de luz verdes e azuis. E aí chega Esther Vilar, com seu brilhante sabre vermelho, inimiga mortal do feminismo modinha dos Jedi. Em outros tempos, em outras condições, alguém como Esther Vilar poderia até dizer assim: o verdadeiro e o maior antifeminismo é o feminismo de verdade. Your arrogance blinds you, Master Yoda. Now you will experience the full power of the dark side. E aí galera, sejam bem-vindos à continuação da minha série sobre Darth Feminismo. Qual é o verdadeiro feminismo? E qual é o melhor? A gente leu os comentários da comunidade, falou sobre isso nas transmissões ao vivo essa semana, e hoje eu trago pra vocês o resultado. Eu vou mostrar pra vocês quais são as opiniões mais fortes e mais popularizadas entre os meus seguidores. Será que o feminismo tende a desaparecer? Se ele vai se fortalecer? Ou se ele vai só trocar de nome? Veremos o que vocês acham. Tipo, isso daqui, o pano de fundo, na verdade, dessa discussão é: MGTOW é feminismo? Essa é a questão. Todo mundo sabe que é essa a questão. Se Esther Vilar é feminismo, MGTOW é feminismo. Eu gosto dessa questão de qual é o verdadeiro feminismo, porque ela me lembra os velhos tempos de quem é true metal e quem é false metal, quem é poser. E era meio também a mesma várzea, porque não tem um lastro real pra determinar quem é true ou quem não é. Em última instância, é qualquer coisa. Platinho, como acha uma feminista pra casar? Sou sadomasoquista. Imperativo feminino: obter o máximo possível de recursos e benefícios com o mínimo possível de esforço e responsabilidade. Deixa eu ver se eu não estava mutado. Se serve ao imperativo feminino, então é feminismo. Se não serve, não é feminismo. Quer dizer, qual é a definição aqui? Ele definiu o feminismo como aquilo que serve ao imperativo feminino. E o que é o imperativo feminino? Em termos relativos, o que ela significa é assim: algo que faz as mulheres ganharem mais coisas por menos esforço ou responsabilidade, sabe? Quando algo leva nessa direção, algo é esse algo é feminista. E eu acho que ela é a definição que as feministas quiseram dar, na verdade. Porque era o que elas quiseram, tipo, fazer pra ganhar. Era isso que ia fazer elas ganharem as eleições. Fazer todo mundo encarar dessa forma. Encarar como se qualquer coisa que é boa pras mulheres, no sentido de dar coisas e não dar responsabilidade, era bom que as mulheres achassem que isso era feminismo, porque daí elas iam votar no feminismo. Então assim, o termo é pra ser prático. Quando ele perde a praticidade, é melhor a gente falar: opa, vamos não usar ele, porque agora tá atrapalhando. Entendeu? Porque você não é obrigado a se render ao termo, entendeu? Se ele tá te atrapalhando, você joga ele fora e usa outra coisa. Inevitavelmente, eu acho que vai acabar acontecendo. Ninguém controla isso acontece sozinho. Então, o máximo que dá pra fazer é prever. E se... assim, ou não prever, né? Mas tentar prever e se adaptar, sei lá. Mas eu acho que o que vai acabar acontecendo é: os poderes vão ir abandonandinho esse termo. Porque eles vão, tipo, da perspectiva de quem não gosta deles, eles vão dizer que eles vão estar querendo fazer feminismo com outro nome. Mas eu acho que ao mesmo tempo é interessante que a gente faça isso por uma razão meio bizarra de explicar. Mas eu vou tentar. Que é assim: você pensa, não, o nosso lado é o antifeminismo, então a gente precisa empoderar o lado antifeminista e daí a gente tem que xingar e destruir o lado feminista o máximo possível. No entanto, o que acontece é que quanto pior for o lado feminista, menos o lado antifeminista, as pessoas com poder precisam oferecer pra gente, entendeu? Tipo, se tivesse um lado oferecendo mais coisas pros homens, talvez nunca tivesse se consolidado um feminismo tão pró-minas. Mas não tinha competição, entendeu? Então que se dane. Mas agora que ele perdeu o prestígio, talvez tenham pessoas com interesses atrelados às feministas que falam: vamos agora ajudar os homens, porque agora a gente vai conseguir votos se a gente fizer isso.
e aí você pode dizer que é tudo uns interesseiros, mas em última instância nem que isso sirva pra dar um medinho no seu lado, que você vai continuar votando e não vai nem cogitar desvotar, mas em público você, tipo, deixa empoderar um pouquinho pra botar o seu cara em check. Olha lá, prefiro ser feminina a ser feminista, vou dar um coraçãozinho. Fico confusa, porque de um lado tem as modernettes me julgando de fraca e submissa, e de outro me deixa chateadíssima ao modo como vocês, homens, principalmente os jovenzinhos, julgam todas como fúteis e superficiais, mesmo reclamando que não conseguem encontrar mulheres normais. Onde diabos vocês andam procurando? Patinho, poderia me dizer se o feminismo é um significante vazio, ou seja, um termo que fica propositadamente sem definição para que facilite a adesão das pessoas, que preenchem da forma que imagine... Cara, eu acho que meio que é isso, entendeu? Eu acho que, assim, isso talvez seja um exagero, mas eu acho que todos os termos na política tentam ser o máximo possível isso. Eu acho que, tipo, isso é o ideal de um termo político. Cavalo branco. Feminismo é mulher mentalmente infantil. MGTOW é o eterno adolescente. Mas em suma, o que eu quero dizer com isso é a ideia de quando você conhece uma pessoa, se ela diz que ela é feminista ou antifeminista, ou se alguém diz, sabe, se você tem essa informação que ela é feminista ou antifeminista, não importa quem você seja, que isso não deveria dizer nada pra você sobre a moralidade do outro. Esse é o meu ponto todo. Que todos esses papinhos são aparências, estritamente. Não dá pra você saber se a pessoa presta ou não presta com essas palavras. Seria muito bom, entendeu? A gente gostaria muito, mas não dá, infelizmente. E aí o que acontecia é que todo mundo tinha que ter a aparência de true. Se você realmente era true metal, se você sabia decorar todas as bandas, se você, sei lá, se importava mesmo com a causa do metal. Isso aí é outra história, entendeu? O que dava pra saber se você tava vestido de acordo com o cânone. Tipo, o cara que não tinha cabelo comprido é poser, entendeu? Começava aí já, tipo... É o mínimo que o cara faz pra demonstrar que o cara é realmente comprometido com os valores da comunidade. Mas entende que no fim das contas, é isso que acaba acontecendo também com o feminismo e com todas as outras modinhas de rótulo. Que é um termo cuja essência está na aparência. Porque esse é um dos grandes problemas. Que quanto mais vago é o termo, mais as pessoas vão depender de se apegar às aparências dele pra não ser confundido com o que ele não é. Porque como ninguém sabe de verdade, não tem como você julgar nada além daquilo que é a aparência. A essência ninguém sabe, é aí que todo mundo discorda. A aparência as pessoas conseguem mais ou menos concordar. Que é quem se diz que é uma coisa e o consenso. E assim, pensando os dois ao mesmo tempo, né? Feminismo e metal. Como que estabeleceu quem contava como true ou não? É uma coisa que tem a ver com o que acontece na esfera pública. Quem que se projeta o suficiente, aparece e se consolida como aquela coisa. E aí tudo vai ser julgado como referência a essa coisa que se consolidou. E aí que nem você tem feminismo marxista, feminismo radical, feminismo liberal, feminismo queer, feminismo LGBT, feminismo negro, ecofeminismo, não sei o que. Também tinha power symphonic, melodic, metal, prog, não sei o que. Tinha um monte de subcategorias. E elas também eram uma coisa que assim, a gente se apegava a elas. No começo você faz isso pra você poder facilitar. Tipo, você poupa o tempo. A questão é que é prático você usar essas categorias, né? Mas aí vai passando o tempo e você começa a perceber que tá todo mundo se perdendo em umas discussões de tipo, não, mas essa banda aqui, na verdade, esse negócio aqui, essa música é prog, mas aquela música é symphonic melodic, não, mas aquela outra não é melodic, não sei o quê. E assim, eu acho que quando você faz isso, você inverte o jogo, que é, na verdade, você tem uma realidade, daí você pega os termos e tenta aplicar os termos a ela. Quando você tira a realidade de fora e, tipo, foca nos termos, e daí você tenta usar a realidade pra explicar os termos, aí, dependendo de que termos tá falando, a coisa pode se complicar, entendeu? E eu acho que quando a gente faz isso com esses termos, tipo metal, feminismo, com termos gerais que identificam supostamente movimentos que não são movimentos, né? É aí que a gente se ferrou, entendeu? É aí que eu acho que a gente inverteu a realidade e a gente não tem o que encontrar. Tipo, o que é o feminismo ou o metal no vácuo, eu não acho que a gente consegue encontrar, entendeu? Quem são o metal? São os metaleiros. O metal é o metal que existe, entende? Mas a essência, talvez nós humanos não sejamos puros e poderosos o suficiente pra contemplar a essência do metal de uma vez só, pra saber qual ela é. Então a gente só pode ter vislumbres dessa essência. Então, quanto mais a gente não deixa a imagem da esfera pública do feminismo moribundo nessa altura, porque também tem essa questão. Em algumas coisas ele é invencível, em outras coisas ele já virou moribundo. E nessas coisas, é as coisas que você, tipo, não tem interesse em chutar o cavalo morto. É isso. São essas questões que você não vai ter o interesse de torcer a faca. Que você vai querer dar um espaço. Acho que a palavra que eu gosto de usar, os termos que eu gosto de usar são de estender a mão. Eu acho que você quer pegar quem tá totalmente ferrado e é seu inimigo, entre aspas, e estender a mão. Porque na verdade não é que ele é seu inimigo, ele é inimigo dos caras que têm mais poder e que você prefere, entendeu? E isso é crucial, porque aí você gera competição entre os dois. Claro que você tem que fazer isso com muita responsabilidade, porque também tem limites, né? Mas a ideia é gerar um contexto em que você fala assim, ó, pro seu lado, pro lado da direita, ó, beleza, você é melhor que o outro lado, mas fique esperto, hein?
Porque o outro lado ouvi dizer que eles estão pensando em fazer tal coisa. E assim, o quanto que o outro lado pode oferecer sem se desonrar depende muito dessa conversa pública, entendeu? Por isso que eu acho que é interessante deixar que essa conversa pública abra espaço para que os inimigos ofereçam mais, para que o seu lado fique esperto e ofereça mais, entendeu? É claro que tem 1000 outras forças acontecendo ao mesmo tempo, então não é bem assim, mas pelo menos isso eu acho que, assim, existe este interesse. Mas assim, em última instância eu acho que na verdade a gente nem controla, então que se dane, né? A gente não pode... Esse fluxo, ele se impõe sobre a realidade, parece. Não sei nem se dinheiro suficiente consegue controlar ele. Talvez pode tentar e talvez às vezes consiga, mas em última instância pode dar azar e dar o tiro pela culatra, né? Você gasta um monte de dinheiro pra consolidar um sentido do termo e ele vira ao contrário. Papo de biologia, eu acho que a gente tá no século errado pra discutir sobre isso. This is what change looks like. Force is more effective than voting. Elections change nothing. Rioting, by contrast, makes you rich and powerful. When you riot, prosecutors will ignore the law on your behalf. Corporations will send you millions. Politicians will kneel down before you. It works. Violence works.